vez que vi o Miguel, é daqueles momentos que eu não quero apagar na minha memória. Foi único e senti uma forma de amor que até então nunca tinha sentido. Quando recebi a notícia do diagnóstico, explicaram-nos, portanto, mostraram-me uma pirâmide e disseram-me, olha, aqui está a pirâmide do autismo. O seu filho está aqui, o meu filho estava no topo. A sensação que eu tive, que me recordo até hoje, foi como se... Eu sei que é estranho dizer isto, mas a sensação que eu tive foi como se me abrissem a boca e pusessem cubos de gelo, assim, uma sensação de gelo, assim, a descer. As pessoas foram desaparecendo, uma a uma. Ele teve um período de trevas, um período negro. Foi difícil porque ficámos sozinhos. Completamente sozinhos. Já lá vão mais de 10 anos. Os filmes tinham sido guardados numa gaveta perdida no tempo. Hoje, pela primeira vez, Albertina e Carlos desenterram memórias de um bebê aparentemente normal. Em cima da televisão. Em cima da televisão, nesta altura, eu acho que ele era um bebê como os outros. Muito atento, respondia ao nome. Luís Carlos. E ele a dançar. Dessa filha, como estavas há bocadinho, vá. Bater palminhas. Isso. Portanto, ele tinha aqui 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses e não andava ainda, não é? Gatinhava. Segue-se o diagnóstico avassalador, sem esperança. O médico que nos deu a notícia foi dada de uma forma absolutamente brutal, não é? Brutal porque na altura me disseram, olha, o seu filho nunca vai aprender a ler, portanto, se quiser eu posso lhe facultar alguns endereços de engomadorias, porque o que ele vai fazer na vida é engomar. Explicaram-me que não me preocupasse muito, que isto ia correr tudo bem, que o Miguel aos 5 anos ia estar na escola a ler e a escrever muito melhor que os outros. Portanto, eu só tinha que trabalhar com ele. Só que, quando chegou aos 5 anos de idade, todo este projeto que me fizeram e que me disseram que iria ser a vida do Miguel aos 5 anos, eu vi isso a milhas, completamente a milhas. O Miguel, neste momento, tem 10 anos, não está a ler, não está a escrever, não está a falar. Portanto, tudo aquilo que me disseram que ia acontecer, não aconteceu. Portanto, é preferível não contarmos com nada e agarrar-nos honestamente ao trabalho que temos que fazer com ele, do que estar à espera que naquele dia se faça o clique. O clique depois não se dá e depois como é que é? A Mariana, quando entrou para a nossa sala, não conseguia andar, não se conseguia equilibrar. Parecia um bebezinho a dar os seus primeiros passos, dava 2 passos e caía. Ninguém imaginava que um dia isto pudesse acontecer. Mariana tem síndrome de Rett, uma doença neurológica degenerativa. Começou com a terapia ABA há cerca de 4 anos. Foi preciso muito trabalho para se conseguir pequenos milagres como este. Sobe! Tudo isto se consegue por ser sistemático. Todos os dias repetimos o mesmo exercício até que a criança responda com sucesso. Falamos de uma terapia intensiva que pretende modificar comportamentos através da repetição exaustiva das competências que se pretende adquirir. Os terapeutas trabalham com a criança na proporção de 1 para 1 durante 5 a 8 horas por dia. O objetivo é melhorar a qualidade de vida e a autonomia de todas estas crianças. Uma das grandes vitórias deste mês foi de facto que a Mariana já consegue transportar a sua lancheira para a mesa porque já consegue ter força para agarrar a lancheira, que antigamente não tinha.
a Mariana não conseguia equilibrar a colher na mão. Porque lá está, derivada à falta de força nas mãos, ela poderia tentar agarrar, mas quando começava a elevar a colher até à boca, a colher caía. E esse movimento repetitivo teve que ser ensinado todos os dias, várias vezes, de maneira que ela consiga hoje já levar a colher à boca sem deixar cair. Se ela não tivesse as terapias que tem tido, possivelmente eu não teria podido observar aquilo que já observei, que já lhe falei, foi ela poder subir autonomamente 3 degraus. Mariana tem 25 horas de terapia ABA por semana. 40 minutos era o que o Estado tinha para oferecer. Portugal é deficiente em muitas coisas, como nós sabemos, e no caso dos deficientes, eu acho que eles são portugueses de segunda. A maioria das pessoas tem precisamente essa postura e essa visão. O autismo é uma coisa metida para dentro e eles vivem para dentro. Portanto, esqueça. Como já me disse uma médica, que me disse, esqueça. O medo é para internar aos 17 anos. E acabou. Nós temos despesas acrescidas. Mas é assim, eu estou no desemprego, como as outras famílias todas estão. E não há, obviamente, que é importante para mim fazer alguma coisa. Portanto, nós como pais não podemos ficar só fechados neste problema. Também temos o direito a viver. E não é só viver com a deficiência. Nós pagamos à volta, com as terapias, estamos a pagar cerca de 2.000 euros por mês. Foi muito difícil. Para ter uma ideia, nós tivemos de vender logo tínhamos 2 carros, um carro dela e um carro dele, tivemos de vender logo um carro, foi logo, para fazer algum dinheiro. E os meus pais, por acaso, acabaram de vender a casa também para nos ajudar. Portanto, e em princípio, vamos ver se não temos que vender também esta onde vivemos. É o que digo, isso não interessa nada. Exatamente. Eu até vou viver para o paracampismo, não há problema nenhum. O que interessa é que o Marcos continue, não lhe pode faltar nada da terapia, vamos fazer o máximo possível. É um choque, é como se fosse um terremoto na nossa vida, porque isto interfere com a família, não só entre nós dois, casal, como casal também, porque há sempre, tentamos retroceder. O que é que fizemos mal? Onde é que falhámos? A culpa foi tua, a culpa foi minha, quem é que falhou? Pronto, chegámos à conclusão que realmente ninguém falhou, mas até chegámos a essa conclusão foi complicado, foi muito complicado. A verdade é que ninguém sabe o que está na origem do autismo. Esta imagem, por exemplo, mostra uma criança feliz, aparentemente igual a tantas outras. Mas os sinais, muitos dos sinais, afinal estavam lá. Marcos, olha, Marcos. Lembro que o meu marido pegou numa lista telefónica e ao pé dele lançou a lista telefónica e ele não fez nada. No batizado vê-se que há um cubo e que está toda a gente a divertir-se à volta dele, até aproximam-se crianças para se meterem com ele, mas a única coisa que ele está concentrado é em rodar o cubo. Marcos, vamos às compras? Vamos. Olha, vamos pôr o cestinho no carro, assim leva. Aqui, põe aqui o cesto. O cesto. Isso. No carrinho. Agora vamos de carro às compras. Quem o viu e quem o vê depois de, há 6 meses, ter começado a terapia ABA 5 vezes por semana, 9 horas por dia. É aqui, numa das salas utilizadas pelo ABC Real em Lisboa, que o Marcos aprende a fazer frente às ausências, a ser cada vez mais autónomo, para que um dia possa transportar para as rotinas diárias tudo o que lhe ensinaram aqui. Precisamos de maçãs. Isso! E ali, onde estão as maçãs? Esse é o morango. Olha, isto é maçã. Temos sempre em mente que estas crianças precisam de ter técnicas de sobrevivência. Por isso o trabalho desde sempre, desde a criança com 2 anos que vem parar às nossas mãos até ao mais velho de 40 anos, nós temos sempre esse cuidado de ensinar a saber comunicar com os diferentes personagens da comunidade, pessoas da mercearia, dos cafés, de farmácias, etc. Saber como pedir aquilo que deseja e, ao fim e ao cabo, saber como pagar. Onde vamos? Às compras. E o que vamos comprar? Morangos. Para os mais velhos, hoje é dia
para irem às compras. O Guilherme, o Pedro e a Francisca. Boa tarde. Boa tarde. Gostaríamos de vir comprar fruta, se faz favor. Então tens que fazer o teu pedido à senhora. Escreve lá. Já escreveste o que querias? Então faz o teu pedido à senhora. Eu quero pera. Quantas peras queres? Quantas? Uma? Ok. Uma pera. Quanto custa? 2 euros. Há muito que o Guilherme deixou de falar, quase de um dia para o outro. Foi muito de repente. Eu diria que tudo aconteceu no espaço de 4 meses, mas de uma forma muito visível, brutal. Ele entrou para a escola em outubro, falando cá em casa, pelo menos normalmente, e depois começou, já em finais de outubro, a falar mais devagar, em novembro a falar de uma forma, parecia que brincava, a dizer: olha o avião grande, olha o elétrico amarelo. Em dezembro já falava tão depressa, não articulava, não se percebia quase nada, e começou com muitas birras. Muitas birras. E depois deixou de falar. Então vá, vamos fazer as nossas bolachinhas. Como é que se chamam as nossas bolachas, Luís? Desculpe? Como é que se chamam as nossas bolachas? Da ludoteca. Muito bem, as bolachas da ludoteca. Então, Guilherme junta-se hoje ao Luís, à Catarina e ao Zé. Aprendem a ser autónomos nas rotinas de uma casa. Aqui todos aprendem, todos ajudam naquele que ficou conhecido como Ludoteca, o primeiro espaço do ABC Real criado para os autistas mais velhos. O nosso trabalho com estes jovens com perturbações do espectro do autismo é mesmo tentarmos dar-lhes as ferramentas para eles estarem integrados na nossa comunidade e saberem, se virem numa situação em que estão sozinhos, saberem como se safar e serem autónomos nessas situações. Epa! Hoje em dia, apesar de ter alguns momentos em que ainda é difícil, para mim, acho que não iria querer que fosse de outra maneira, porque ajuda imenso a aprendermos a viver connosco próprios, a vivermos com os outros e aprendermos a aceitar as situações pelo que elas são e a não tentarmos criar um mundo que não existe, um mundo perfeito de pessoas iguais. O meu irmão começou a apresentar alguns indícios de autismo. Eu tinha cerca de 5 anos, portanto, eu não me lembro muito bem de como é que era o meu irmão antes dele ter autismo, ou seja, eu basicamente cresci toda a minha vida com um irmão autista. Sinto que tenho que estar lá com ele, sinto que tenho que apoiá-lo incondicionalmente e sinto que se não fizer isso não me vou sentir bem comigo própria. Nós deixámos de ir a restaurantes, deixámos de poder viajar, deixámos de ir a qualquer sítio. Portanto, estávamos sempre muito fechados sobre nós em casa, porque ninguém o aturava, não é? Ninguém o suportava, não é? Nem os meus próprios pais. Temos é que estar preparados para saber reagir perante estas situações. É muito complicado. É muito complicado. Inclusivamente, não fica mal nenhum dizer que necessitei de alguma ajuda em termos médicos, porque, de facto, as coisas não eram fáceis. Quantas vezes eu passei a ponto 25 de Abril e pensei, epá, não vale a pena, vou sair daqui e vou mandar. Mas sempre fui muito forte e disse, não pode ser. Essa é a solução mais fácil. Não posso ir por aí. Mas passou-me pela cabeça várias vezes, porque não custa nada admitir, porque é assim que eu também resolvo as situações. A esperança renasce com a ida aos Estados Unidos. Em Portugal, a Luís já tinha tentado tudo. É lá que conhecem a terapia ABA há mais de 20 anos, implementada nos Estados Unidos. Só para a área de investigação do autismo, os Estados Unidos disponibilizam do seu orçamento qualquer coisa como 222 milhões de dólares. A terapia ABA é a única comparticipada a 100% na maioria dos estados.
Fizeram-se contas e chegou-se à conclusão que o pagamento deste tipo de terapia garante uma poupança por criança ao longo de 18 anos de educação de aproximadamente $200 mil. É Albertina Marçal que acaba por trazer esta terapia para Portugal, rendida aos progressos do filho. Portanto, isto é que quando ele começou a andar de cavalo, ele andava de cavalo, enfim, rodeado por 2 terapeutas. Quem diria? Hoje, Luís Carlos é campeão nacional de atrelagem adaptada. Nunca pensou, há uns anos atrás, nunca pensou que isto pudesse ser possível? Não. Miguel, atenção, olha para mim, vais tu. Isso! 5! Há 2 anos que o Miguel começou esta terapia. O programa avança de modo gradual, ensinando competências básicas ao nível da autonomia, da linguagem, da imitação. E agora com o pé? Faz com o pé. Certo. Faz tu. Isso! O objetivo é conseguir dotar a criança de comportamentos adequados e mais funcionais, substituindo-os por comportamentos inadequados. Miguel. O Miguel puxa os cabelos ao técnico. Isso era algo que acontecia com muita frequência. Estávamos a brincar com ele e ele puxava cabelos, beliscava ou puxava a roupa. Como ele tinha comportamentos agressivos, os amigos tinham medo. E então, como se pode ver neste vídeo, ele está... é uma tentativa de ensinar o Miguel a dar uma vestinha ao Rodrigo, porque o Rodrigo estava cheio de medo. Para quem viu o Miguel e o vê agora, são muitos os progressos. É o facto de conseguir passear com ele, ir ao supermercado, e neste momento já toda a gente conhecer o Miguel, e conseguimos estar numa fila de espera, mesmo com aquela irrequietação toda dele. Isso também para mim foi uma conquista muito grande. O facto de ele gostar de me acompanhar e beber um café, e saber que eu gosto de beber um café, aquele café, e pegar em mim e levar-me lá. E há uma coisa muito importante que é aquele abraço. Aquele abraço de que hoje tive um dia bom e estou contente por te ver. Quem vê o Miguel em cima da prancha não imagina muitas das suas ausências, os gestos repetitivos e desadequados, os silêncios de quem não consegue verbalizar. O surf consegue esse milagre. A água estimula em termos sensoriais, estimula em termos psicomotores e depois, a partir daí, tentar sim aproximá-los para o nosso mundo, trazê-los para o nosso mundo e conseguirmos, desta forma, trabalhar a autonomia, trabalhar a atenção, a concentração. Eles conseguem aqui trabalhar a atenção e a sequência de atividades que lhes são pedidas e no final têm essa recompensa que é apanhar a onda, essa energia, essa coisa boa que toda a gente gosta. Mas será o mundo do Miguel assim, tão diferente do nosso? Sempre recebi imensos abraços do meu filho, eu sempre recebi imensos beijos do meu filho. Portanto, eu acho que uma criança que faz isto não vive do mundo dela, é por ter noção do outro. Em Braga, Armando prepara-se para registar mais uma das conquistas do neto. Há 6 anos que aponta tudo em folhas de papel guardadas religiosamente. Os avanços, os recuos. Está tudo aqui. Quando estava bem, colocava em verde a coisa. E quando estava mais ou menos verde e cor de laranja. Quando estava mesmo mal, colocava até em vermelho, entendeu? Então, isso desde 2007. Isso. Como se as imagens reais saíssem do papel. Então, um dia em dezembro, no dia 12 de dezembro de 2009, pela primeira vez ele foi lá no quintal e tirou uma tangerina e descascou para nós. Pedro é agora a sua vida. Um neto que aos 2 anos já memorizava todas as matrículas de carro que via, o mesmo que aprendeu a ler sozinho.
Lembro-me dele ver um chocolate e dizer Nestlé, de passar na estrada, Carrefour. Lembro-me disso, mas pensávamos que ele tinha memorizado ou que associava, por nos ouvir dizer que associava as palavras. Quando ele começou a terapia da fala, logo no primeiro dia, na primeira sessão, a terapeuta disse-nos que o Pedro já sabe ler. O mesmo Pedro que ninguém conseguia compreender. Há momentos em que nós pensamos que há ali qualquer coisa de loucura e que nunca mais vamos conseguir fazer com que eles desenvolvam. Quando mudou a hora, não me lembro em que ano foi também, mudou a hora e o Pedro achava que às 7 tinha que ser noite. Não era noite, ele gritava, ia lá para fora, gritava, e vem a noite, ou seja, comportamentos estranhos, não é? O mesmo rapaz que não para de surpreender. Quando faz anos? 16 de outubro. 16 de outubro? Em que dia que calha da semana? Quarta. Quarta? Deixa-me cá ver. Ou faltem pés. Tem dentes. Quarta, boa, muito bem. Pedro memorizou o calendário. Ninguém sabe explicar como isto é possível. Ou isto, o que o leva tantas vezes para o seu mundo. Lembras-te quais são os seres vivos? Oh, olha, isso não. Quais são os seres vivos com maior porcentagem de água? Diz-me lá. Não sabes? Então diz lá. Olha, assim não dá para trabalhar. Olha, vamos pousar a cabeça. Calmar um bocadinho. Uma pessoa que tem assim um filho ou um neto assim deve ter muita paciência com ele. A partir do momento em que nós aceitamos e que entendemos que há uma forma de os ajudar, é muito mais fácil. Nem vale a pena pensar no dia seguinte, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, porque inicialmente eu sofria muito por pensar no futuro. Como é que vai ser o futuro? Se um dia eu não estou aqui, como é que vai ser? Há bem pouco tempo o Pedro estava assim numa sala de aula. Quanto tempo? Duas pulsações ou 2 tempos. Ora, então Hoje já participa nas aulas, inclusive vai ao quadro, levanta o dedo quando quer responder e é um menino que está a ter ótimas notas no 5º ano. Adora ciências e matemática. Eu tive momentos muito complicados com o Pedro. Nunca deixei de levar o Pedro a uma festa de aniversário dos amigos, mas era sempre, eu ia com o Pedro à festa de aniversário. Eu, na noite anterior, já chorava de noite, porque eu já sabia o que me esperava, e quando chegava à casa era mais uma noite que eu passava assim. Mas eu acho que nós temos é que tentar resistir sempre. E chegou um dia em que o Pedro conseguiu ir a uma festa de aniversário, que eu consegui deixá-lo na festa de aniversário e correu tudo bem. Olha, vamos ler uma história. Que história que é? A história da? Mãe. Da Mãe. Muito bem, Daniel, vira a página. Esta é a Carolina. Começou a falar o ano passado. O que é que a Maisie vai comer, Carolina? Sumo e iogurte, muito bem. Este, o Daniel, não diz uma palavra. Daniel, onde estão as bananas? Isso. Tudo o que era cadeiras e mesas, ele subia tudo para tocar na parede. E isso era um comportamento que era muito difícil de controlar, porque nós sentávamos e ele levantava-se e repetia sempre essa sequência. Ao longo de 2 anos de trabalho árduo, conseguimos com que ele agora consiga estar sentado, estar atento nas tarefas que lhe são propostas e já consegue executá-las de forma independente. 2 anos depois, nesta sala do Colégio Campo de Flores, prepara-se o Daniel e a Carolina para, imaginem, integrarem uma escola de ensino regular. Estudos nos Estados Unidos provaram que 47% das crianças incluídas no programa ABA conseguiram integrar a escolaridade normal aos 5 anos de idade.
Durante pelo menos 2 anos, tiveram ganhos de 30% no seu QI. Escola Básica Integrada de Valrosal, na Charneca da Caparica. Uma escola pública, inclusiva, cujo agrupamento integra mais de 90 alunos com cuidados especiais. E hoje, a estrela do dia é o Gustavo, mais conhecido por Guga. A é a letra da Ana, da águia, da alface. Ainda há bem pouco tempo, isto seria impensável. O diagnóstico chegou aos 3 anos de idade, seguiu-se um programa intensivo de aprendizagem com 25 horas por semana de terapia ABA. O objetivo foi conseguir integrá-lo no ensino regular. Ajuda o Guga Ponto. Esse vídeo é ainda em ambiente estruturado, é em sala, com um colega de sala dele, em que já permite, após muito treino, já se consegue fazer com que eles partilhem os brinquedos e já aceita que outro colega lhe toque e o ajude. Da terapia para a sala de aula, onde esteve a ser acompanhado por uma técnica do ABA cerca de meio ano. E lá está Gustavo, no meio de 30 crianças. Gosto de tudo na escola. Gostas? Intervém, apresenta-se, responde às perguntas que lhe fazem, pede para ir à casa de banho, vai à casa de banho, volta da casa de banho, sem qualquer dependência de um adulto que o acompanhe. Hoje em dia pode-se dizer que é uma criança que está perfeitamente integrada na turma. Perfeitamente. Integrado e a saber muito bem o que quer. E o que é que queres ser quando fores crescido? Grande. Não, é grande. Sim, grande. Quando fores crescido, quando fores grande. Talco. É o quê? Unha talco. Muito bem. Isso é o quê? É um homem que encontra ossos de dinossauro. A altura em que ele era igual aos outros meninos era quando estava em cima do palco. E, sobretudo, nestas situações de espetáculo. Contudo, as professoras, porque tinham medo, punham-no sempre numa posição muito discreta, que era geralmente atrás, não é? Como se pode ver aqui. Hoje, uma das grandes paixões do Luís é a música. Esta é a banda de Luís Carlos. No outro dia, por exemplo, fui ver um jogo de futebol e ele não podia ir. Eu disse, pai, da próxima vez tens que me levar, porque eu quero ver, eu quero ir contigo ao estádio. Esta vida a dois, entre pai e filho, né, filho homem, é uma coisa que estava nos meus horizontes, né? Ter um dia essa felicidade de poder fazer o que o meu pai fez comigo, levá-lo a estes sítios, conviver com ele, partilhar a vida. Foi um momento especial para si? Foi. E lá vai o Luís Carlos à procura do sonho, o que o levará um dia a ser tudo aquilo que quiser. Luís Carlos é um dos melhores alunos da turma. Em termos de cálculo matemático, em termos de tudo o que é raciocínio matemático, é muito bom, pelo menos naquilo que eu vejo como professora de Físico-Química e que muitas vezes são as dificuldades que os outros alunos sentem, o Luís não as sente nesse campo, não tem. Foram muitos os que quiseram desistir do Luís Carlos. Como ele, existem cerca de 65 mil autistas em Portugal. Muitos deles ainda à procura de um caminho. É uma palavra que eu tenho até, eu me arrepio a dizer, que é futuro. Essa é a minha grande preocupação. Que dentro do autismo dele, dentro do mundo dele, que o Miguel seja feliz e que consiga estar, consiga viver e consiga apreciar a vida.